Uma vez eu fiquei me perguntando assim, se eu tivesse a oportunidade de entrevistar a mim mesmo, o que eu me perguntaria? E se eu estivesse entrevistando eu mesmo, e o que eu responderia para mim? Então, hoje, eu vim hoje com um vídeo que eu já fiz em outra ocasião, eu já fiz algumas vezes, mas cada vez a gente vem tentando mudar, aperfeiçoar. Aí eu fiquei analisando assim, eu vou fazer um vídeo eu mesmo me entrevistando e respondendo algumas coisas que provavelmente eu gostaria que me perguntasse em algumas entrevistas. Então hoje é o apresentador Walter Vieira, o comunicador, não o cantor. Então hoje eu tenho o prazer imenso de entrevistar eu mesmo, o cantor. Aqui é o locutor, o apresentador. Aqui está o cantor, está o compositor. E eu quero deixar a bola para ele agora. Ele vai responder algumas coisas que eu gostaria que me perguntasse. A primeira pergunta é saber de você, Walter. Eu queria saber como começou a música na sua vida. Eu sei que você está gravando alguns projetos, algumas coisas, mas eu quero saber de você. Como é que a música entrou na sua vida? Você se inspirou em alguém? Você teve a inspiração em quem para começar a sua vida? Agora, a partir de agora, eu passo para você tudo. Quero que você fique à vontade para você falar da sua vida, da sua carreira e para você falar também das suas composições. Sei que você é compositor, né? Você na visão de muita gente, você é um dos compositores que precisava de oportunidade no mercado hoje, que a gente sabe que está difícil, nessa nova modalidade das composições que está vindo hoje. Quero que você fique à vontade para falar da sua carreira, para falar das suas composições, e o programa hoje é todo a você, tá bom? Walter Vieira pergunta e Walter Vieira responde. Bom, primeiramente é prazer, né? Prazer estar aqui. E, perdão, algumas pessoas devem estar perguntando, esse cara é maluco, esse cara é louco. Mas a gente vai tentando alcançar os nossos objetivos, né? O som tá ruim, né? Tá ruim. Não, tá bom. Então, obrigado. Primeiramente, agradecer aqui a você pela oportunidade. E a gente sabe que é difícil. Se a gente não fazer isso que a gente luta, né? Que é a música. A música é o sonho. A música não só é um hobby, né? A música é um sonho, é um objetivo que a gente tem a alcançar. Então, quando você fala que muitos me consideram como um compositor bom, né? Eu fico muito feliz em saber que os fãs curtem o meu trabalho de uma maneira positiva, uma maneira que agradam todo mundo, né? A música que eu faço é uma música que fala do coração, né? A música que agrada os telespectadores, dos jovens aos idosos, né? Então, eu agradeço de coração. A música, na minha vida, ela entrou porque meu pai era cantor, era da dupla Zé Clemente Capixaba, era daquelas duplas bem antigas, né? A dupla lá de 1900, deixa pra lá. Eles começaram quando eu me conheço por gente, desde quando eu me conheço por gente, meu pai já era cantor. Eu não a conheci pessoalmente, né? E vivi com a minha mãe. Inclusive eu conto essas histórias no livro falado, que é a história da minha vida. Tá sendo gravado, tá aí pelo Facebook,
pelas redes sociais e eu fico muito feliz. Então eu agradeço de coração. Resumindo um pouco da minha carreira, eu comecei a compor já ali em 94 e dali eu parei um pouco de compor. Eu já era jovem, né? Eu não me preocupava muito com a música. A primeira composição veio, que é a história de um amigo, o nome da música. Parei por ali, fiz algumas que eu já esqueci daquela época, né? Eu acho que naquela época ali de 94, eu acho que eu compus bem umas 5, 6 músicas. Mas eu me lembro até uma só, que eu não me preocupava com música, não me preocupava com a vida artística, né? Era mais jovem, eu tinha, na época era 20, 24, 25 anos, dessa época aí. E eu não me preocupava muito com a música. Aí hoje não. Aí quando foi de 2003 para cá que eu resolvi me dedicar mesmo. 2000, finalzinho de 2000, no início de 2000 eu comecei a compor de novo. E de lá para cá, né, estamos aí já em 2026, no meio de 2026, e não parei mais de compor. Eu comecei mesmo a tocar minha carreira, minha música, a cantar de 2007 para cá, que eu conheci o Bertão, o cantor Bertão, nisso. Mas antes disso eu tinha algumas composições que eu estava decidida a mostrar para alguém, para gravar minhas músicas, né? Que essas que eu comecei a fazer em 2000 para cá. E foi quando eu conheci antes de conhecer Bertão, eu conheci o Silvano Lima, que era um cantor, compositor. E de lá para cá a gente teve uma grande amizade, tentamos formar alguma dupla. Ele gravou no primeiro CD dele, né? 7 músicas minhas, 7 composições minhas. E depois eu andando ali pelo centro da cidade, no Rio de Janeiro, eu conheci um cantor chamado Bertão, que me mostrou uma composição, Eterno Amor, né? Eu tenho a primeira composição minha, a dele, a primeira música que eu gravei, Eterno Amor. E dali gravei a música dele e as demais 7 que o Silvano tinha gravado com a dupla, com o irmão, que na época eu não formei a dupla com ele, mas ele continuou com as minhas composições. E de lá para cá não paramos, né? Não paramos. Tô aí até hoje, carreira solo, e tô nessa onda de compor, cantar. A gente não para. A música faz parte de nossa vida. Então, muito obrigado. Agradecendo você. Eu resumi um pouco da história, né? Resumi um pouco da história da minha vida, mas brevemente está vindo aí a 5ª temporada do livro falar da história da minha vida, que de lá para cá eu conto mais sobre a música. Então, obrigado pela oportunidade e todos os telespectadores que estão curtindo aí essa entrevista aqui, tá bom? Obrigado. Aqui é o programa FaceTube, o programa onde toco melhor. Obrigado a todos vocês, todos os telespectadores que curtem o trabalho do Walter Vieira aí pelas redes sociais. Gostaram dessa ideia? Valeu, até uma próxima aí e brigadão aí pela oportunidade.